LM deixam passageiros em terra e com os nervos à flor da pele. Tudo aconteceu em Lisboa. Vai conhecer a história lá mais adiante. Por ora, o câmbio. Boa noite. As notícias. O Provedor da Justiça afirma que a implementação da tabela salarial única gerou uma onda de descontentamento da função pública devido a questões de enquadramento das carreiras profissionais. Apesar disso, Isaac Chante assegura que todas as irregularidades na TSU estão a merecer a atenção do Governo para a sua correção. A implementação da tabela salarial única vem sendo contestada por vários setores da função pública devido a aspectos de enquadramento das carreiras profissionais que, segundo os funcionários, não foram devidamente acauteladas. Várias agremiações e grupos profissionais, com destaque para médicos e professores, já manifestaram sua insatisfação recorrendo a greves e manifestações. Entretanto, o Provedor de Justiça traz uma palavra de esperança aos funcionários e agentes do Estado que se sentem lesados pela TSU. Os funcionários sentem que algumas situações não tiveram o devido tratamento. Mas, como tenho dito, eles têm razão, os funcionários, mas, por outro lado, também esse processo não está fechado. O Governo já vê a público informar que as questões relativas ao TSU estão a ter o devido acompanhamento. Está a haver correções pontuais. Agora, enquanto essas questões não são corrigidas, é natural que a insatisfação prevalece. Estamos todos preocupados com a situação e acredito que o Governo tomará as medidas apropriadas para mitigar a situação. Sobre a greve anunciada pela Associação Moçambicana de Juízes para 9 de agosto, Isaac Chande acredita que a mesma pode não se realizar, porque o primeiro-ministro já está a liderar o processo negocial sobre as reivindicações apresentadas pelos magistrados judiciais. Estou quase convencido que o Governo poderá encontrar janelas de negociação, de aproximação com os magistrados judiciais para que, de facto, essas greves não possam existir. Pelo menos esse é o posicionamento hoje do Governo, que está aberto para negociar, e nós temos que encorajar ao Governo para continuar com essas negociações, por forma que o sistema da administração da justiça continue a funcionar normalmente para o interesse da sociedade e para o interesse de todos os cidadãos deste país. O Provedor de Justiça falava esta quinta-feira em Maputo, à margem do workshop de reflexão sobre trabalho infantil e desaparecimento de crianças. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique submeteu ao Governo, a 17 deste julho, uma proposta de medidas consideradas estratégicas para a mitigação do crime de raptos contra a classe empresarial. Segundo os patrões, as medidas incluem a revisão da lei penal, a criação da Brigada Antirraptos e a capacitação das forças de defesa e segurança para lidarem com este tipo de crime. Empresários e seus familiares andam aterrorizados com o recrudescimento da onda de raptos na capital do país. Os malfeitores protagonizam o crime em plena luz do dia, em lugares movimentados e com presença policial. Contam-se pelo menos 7 raptos desde janeiro de 2024 a esta parte. É nesse contexto que a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, decidiu submeter junto do Governo uma proposta de medidas estratégicas para mitigar os raptos, por entender que o fenômeno está a prejudicar o ambiente de negócios no país. Por exemplo, sobre a revisão da desometria penal que deve incidir sobre o crime dos raptos. Alguma coisa tem que ser alterada a esse nível. Reforço do Sistema de Segurança Nacional, tópico que versa sobre proporcionar mais investimento às forças de defesa e segurança, bem como criar colaboração permanente com o sistema de segurança privada. Nós continuamos a achar que o fenômeno dos raptos não se vai resolver
com outras medidas que não passem por um investimento sério sobre as forças de defesa. O responsável do pelouro de segurança privada na CTA afirma que alguns investidores já abandonaram o país por temerem cair nas malhas dos raptores. É que os raptos têm vindo a desinibir a intenção dos investidores estrangeiros em Moçambique. Se até 2012 existia uma apetência muito grande em realizarem investimentos, neste momento os que ainda esperam investir retraem-se e não investem, porque são informados pelos que cá estão. Os que cá estão a equacionar seriamente a possibilidade de saírem de Moçambique. Em 2020, o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou em sede da Assembleia da República a criação de uma força especial anti-raptos, que, no entanto, até hoje nada se sabe sobre a sua operacionalização. A Federação Moçambicana dos Empreiteiros diz que o novo regulamento de contratação de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado dá vantagens a empresas estrangeiras em detrimento das nacionais. O presidente da agremiação, Bento Machaila, afirma que a isenção de fiscalização documental no processo de contratação prejudica ao Estado e aos empresários nacionais. O Conselho de Ministros aprovou a 30 de dezembro de 2022 o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. Segundo o Governo, o regulamento tem o objetivo de operacionalizar a medida número 12 do pacote de medidas de aceleração econômica, que visa estimular a produção local de bens adquiridos em escala pelo Estado. Entretanto, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, não vê com bons olhos as vantagens que a lei confere aos concorrentes estrangeiros. Com esta medida, a lei confere larga vantagem aos concorrentes estrangeiros, que além dos respectivos processos de contratação não se sujeitarem ao procedimento de obtenção do visto administrativo pelo Tribunal Administrativo, ficam isentos do peso dos emolumentos pela submissão de contratos à jurisdição administrativa. Esta medida, associada à falta de verificação por parte da entidade contratante da veracidade do conteúdo dos documentos apresentados no processo de contratação, prejudica o Estado e os concorrentes nacionais. Por isso, não se compreende o fundamento que está na origem do alargamento desta exceção de isenção da fiscalização prévia aos processos de contratos financiados por agências de cooperação estrangeira ou organismos financeiros multilaterais. O novo regulamento de contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado preconiza igualmente a utilização colaborativa de tecnologias de informação e comunicação, visando garantir transparência aos concursos e gestão de contratos. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique e candidato à presidência da República reuniu no início desta noite com a Associação Médica de Moçambique para auscultar as preocupações que levarão a classe a entrar em greve a partir da próxima segunda-feira, 29 de julho. Por outro lado, Lutero Simango colheu contribuições dos médicos para o enriquecimento do seu manifesto eleitoral. O candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique reuniu na tarde desta quinta-feira em Maputo com a Associação Médica de Moçambique com vista a auscultar as dificuldades que este grupo profissional enfrenta. Para que haja condições objetivas de trabalho para os nossos médicos, nossos enfermeiros, é que o hospital seja de fato um local em que todo mundo vai lá sabendo que vai ser bem tratado, hospitais que tenham medicamentos, meios, equipamentos. Segundo Lutero Simango, o encontro serviu também para colher contribuições que vão enriquecer o seu manifesto eleitoral. Convencido de que o nosso manifesto eleitoral está num caminho muito certo. E isso também reforça aquele nosso pensamento político de que o país precisa de reformas. O presidente da Associação Médica de Moçambique, Napoleão Viola, disse que a agremiação tem agendado encontros com outros candidatos presidenciais
para apresentar ideias visando melhorar o desempenho do setor da saúde. Nós estamos a partilhar as nossas ideias, não estamos a cobrar, estamos a partilhar as nossas ideias e, como eu disse, pois cada formação é responsável por dar o encaminhamento que achar conveniente em relação àquilo que nós estamos a partilhar. Mas, em termos concretos, nós estamos a tratar das questões do Serviço Nacional de Saúde e das questões gerais do país que afetam o Serviço Nacional de Saúde. Entretanto, o presidente da Associação Médica confirmou a realização da greve nacional marcada para a próxima segunda-feira, 29 do mês em curso. Na política internacional, uma possível vitória dos republicanos nas eleições americanas de novembro próximo vai favorecer países como Moçambique. Assim espera o historiador Egidio Vaz, que lembra que grande parte dos programas de apoio ao desenvolvimento no nosso país pelos americanos aconteceu durante a governação dos republicanos. As próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos serão realizadas no dia 5 de novembro de 2024. O democrata Joe Biden, atual inquilino da Casa Branca, desistiu de concorrer à reeleição pelo Partido Democrata e pode ser substituído por Kamala Harris, sua vice. Já o Partido Republicano será representado por Donald Trump, ex-presidente. O historiador Egidio Vaz vê com bons olhos um possível regresso de Trump e republicanos e explica as razões. A tradição, por exemplo, para a África foi sempre favorável a partidos, a lideranças republicanas. Tudo aquilo que é bom para Moçambique nas relações com os Estados Unidos é porque foi iniciado por republicanos. E o historiador aponta os ganhos que Moçambique obteve durante a governação dos republicanos. PEPFAR, Millennium Challenge Account e todos os programas de saúde foram todos eles. E sempre que existissem as lideranças democratas, a tendência era diminuir o apoio. Então, a política externa dos republicanos parece mais favorável à África do que a política externa dos democratas. Os democratas... Para Egidio Vaz, uma vitória dos democratas seria um retrocesso e a continuidade dos conflitos no mundo até pode se agudizar. Podemos ter, por exemplo, o conflito ucraniano a parar, podemos ter Israel, o conflito israelo-palestiniano a encontrar novos desenvolvimentos, podemos ter uma nova política externa dos Estados Unidos da América para a África, com benefícios mútuos e, eventualmente, poderemos ainda ver, ao nível global, o descalar das tensões do Indo-Pacífico. Nesta quinta-feira, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu o fim rápido da guerra com o Hamas e o retorno dos reféns, acrescentando que Israel precisa administrar melhor as suas relações públicas. Entretanto, a provável candidata democrata, Kamala Harris, tem o desafio de definir se apoia Israel, equilibrando independência e alinhamento com a política de Joe Biden. Nota de fecho: o Conselho Técnico da Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer a 7 de março de 2024, alertando sobre a inconstitucionalidade das seguintes propostas de leis. Lei Base de Organização de Investigação Criminal, a proposta de revisão da Lei número 16/2013, de 12 de agosto, a Lei da Polícia da República de Moçambique, e a proposta de lei de revisão da Lei número 2/2017, de 9 de janeiro, a Lei do CERNIC, o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Entretanto, constatou-se que as mesmas encontram-se depositadas na Assembleia da República para aprovação urgente. Este é, sem dúvida, um assunto para acompanhar nos nossos próximos serviços de informação. Vamos, de seguida, conferir o tempo. Boa noite, Mónica. Como será que Moçambique vai se comportar a nível das máximas, mínimas, em suma, da meteorologia? Boa noite. Boa noite, Isaac, Nayane. Vamos conferir a previsão de estado do tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, Maputo prevê-se vento do noroeste a nordeste fraco moderado, soprando por vezes com rajadas locais.
tendo a mínima 15 e a máxima 29. Para a cidade de Xai-Xai, prevê-se ocorrências de neblinas ou nevoeiros matinais no interior da província. E para Inhambane, vento do nordeste fraco a moderado. Na zona centro do país, beira a possibilidade de chuva fraca, tendo a máxima 28 e a mínima 18. Chimoio prevê-se a máxima de 29 e a mínima de 14. Tete, 34 e a mínima 19. E Quelimane, 27 e a mínima 17. E para o norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 29 graus e a mínima 17. Pemba, 30 graus e a mínima de 21. E Lixinga, 25 graus e a mínima de 8. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Conferido o tempo, é tempo de fechar o jornal. Foi com enorme gosto que estivemos. Voltamos a ver-nos seguramente amanhã. Boa noite. Bom descanso. Moçambicanos e moçambicanas, caros compatriotas, do Rovuma ao Maputo, do Sumba ao Índico, nós, moçambicanos, estamos aqui em Lisboa, desde o dia 23, que podíamos partir de Lisboa, acessivelmente às 19h15, com destino a Maputo. Tivemos o voo cancelado sem nenhum comunicado formal da companhia moçambicana, sem nenhum documento a explicar os motivos do cancelamento da viagem, e ontem também não tivemos nenhum documento. E hoje estamos aqui no Aeroporto Internacional de Lisboa, porque queremos partir hoje. Supostamente temos que estar a esta hora a fazer o check-in para embarcarmos com destino a Maputo. O sistema da companhia moçambicana, a LAM, está ainda bloqueado sem autorização para o check-in. Vejam só esta multidão toda. Toda esta multidão são pais com crianças, são idosos, mas pessoas que viajavam em missão de trabalho, que agora estão a perder agendas que podiam iniciar no dia 23 pela manhã, no dia 24 ontem pela manhã, que estão a perder as suas agendas de trabalho. E o mais grave ainda, o caricato, sem termos nenhum comunicado oficial da nossa companhia. Esta é a vergonha que esta companhia, a companhia da pátria amada que nós amamos, está a nos fazer passar aqui em Lisboa, na terra do Camões, aqui em Lisboa, sem nenhuma informação concreta. Fomos ter com a equipe do check-in, pedimos esclarecimento do que está a acontecer e eles disseram que não tem informação por parte da sede em Maputo. Esta é a tristeza dos moçambicanos deixados à sua sorte pela companhia moçambicana aqui em Lisboa. Obrigado.